Revelado, o boss da máfia coreana desafia sua noiva virgem negra em uma noite surpreendente. A noite estava pulsando, vibrante como a própria comunidade onde Jessica havia crescido. Ela olhou ao redor, sentindo o ar carregado de cheiro de comida de rua, e o som das risadas, tudo convivendo em harmonia. As lanternas coloridas balançavam, refletindo a energia da festa, enquanto artistas de rua exibiam suas habilidades. Mas, no fundo de seu coração, algo se agitava. Ali, entre sambas e risadas, a presença ameaçadora de Seok, o chefe da máfia coreana, cortava como uma faca. O olhar dele, frio e penetrante, desfazia a alegria ao redor. Jéssica sempre acreditou que a justiça começa no lar. Ensinamento que Dona Maria lhe passara com um amor firme e generoso. Mas, ao ficar frente a frente com Seok, a voz de sua avó ecoava em sua mente. A educação é a chave para a mudança. E agora ali estava ela, sendo desafiada em uma proposta que poderia transformar sua vida e da comunidade, mas ao preço de entrar em uma escuridão da qual nunca poderia voltar. Seu coração batia com força, o peso da decisão esmagando seu peito. Se você vencer minha competição, prometo recursos para sua ONG, disse Seok, seus olhos cheios de uma confiança perturbadora. Se perder, terá que me apoiar em meu próximo projeto. Jéssica sentiu um frio na barriga. As esperanças de sua comunidade pareciam balançar nas mãos dele, e a pressão subia como fumaça de fogueira. Você não pode se envolver com esse homem, gritou Felipe, seu amor de infância que, aos poucos, se tornava um estranho. O medo em seu olhar era palpável. Ele estava preso em um mundo que se perdia em promessas vazias, cercado por amigos que acreditavam que o crime era o único caminho. Jéssica começou a visualizar suas vidas se separando como folhas ao vento, um desencontro doloroso que pouco a pouco se instalava entre eles. O futuro que sonhavam juntos parecia desvanecer. Enquanto a noite se desenrolava, a competição não era apenas uma oportunidade, era uma bomba relógio que disparava sensações de culpa, esperança e revolta em sua mente. O que Jéssica realmente queria para sua vida? Ela desejava ser a voz de sua comunidade, um farol de esperança. Contudo, o brilho da tentação de transformar vidas a cercava, mesmo que isso significasse sujar suas mãos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Jéssica respirou fundo, analisando cada expressão à sua volta. As famílias aplaudindo, as crianças com sorrisos, a esperança no olhar da comunidade que sempre esperou por um salvador. Isso tudo fazia seu coração sangrar de responsabilidade. Ela tinha que fazer a escolha certa. E ao olhar para Felipe, entendeu que suas expectativas e sonhos eram mais complexos do que ela imaginava. Conforme o relógio avançava, a dúvida a consumia e o clímax da noite se aproximava. Até onde Jéssica iria para mudar a vida de todos que amava? O horizonte se erguia diante dela, mas exatamente como um abismo. Com cada pulso acelerado, cada respiração ofegante, a resposta para essa pergunta se tornava inevitável. E a verdade era que ela estava prestes a descobrir que essa decisão moldaria não apenas seu futuro, mas o futuro de toda a sua comunidade. A noite se tornaria um divisor de águas, mas Jéssica estava pronta para a tempestade que se aproximava. O vento frio daquela noite soprou de forma cortante, como se o universo estivesse prestes a revelar seu veredito. Jéssica sentiu a brisa tocar seu rosto, levando consigo algumas gotículas de suor que escorriam de sua testa. Ao encarar Seok, uma tempestade de emoções invadiu seu ser. A alegria da festa tornava-se uma lembrança distante, enquanto a tensão pairava no ar quase como uma névoa. Era como se o mundo ao seu redor tivesse silenciado, e tudo que restava eram as batidas aceleradas de seu coração. Você vai se arrepender disso, sussurrou Felipe, sua voz embargada pela preocupação. Ele queria protegê-la, mas a urgência de sua situação era uma realidade que não podiam ignorar. Jéssica olhou para ele, suas mãos trêmulas se entrelaçando. Era uma luta interna, o amor por Felipe e a responsabilidade por sua comunidade. Como poderia sacrificar um pelo outro? Seok, com um sorriso calculado, sabia que tinha Jéssica exatamente onde queria. Ele era um homem de poder, mas ela tinha uma força diferente, uma que vinha do amor e da dedicação.
Mas até onde isso valeria e a que custo? A competição começa em meia hora. Cortou o silêncio com a frieza de sua voz. Jéssica virou-se para a massa de rostos que a observava. Cada olhar estava cheio de expectativa e esperança. As crianças, os avós, as mães solteiras que lutavam para manter suas casas em pé. Todos estavam ali esperando por um sinal de mudança. A pressão sobre seus ombros se tornou quase insuportável, mas, mesmo assim, ela se sentiu reforçada pela esperança que pulsava em seu coração. Você pode fazer isso, Jéssica, disse uma voz conhecida. Era Dona Maria, sua avó, que havia sempre sido sua rocha. Jéssica sorriu, o carinho e a fé inabalável em sua família davam-lhe a coragem que precisava. Felipe, percebendo a determinação dela, tomou suas mãos e olhou em seus olhos. Se você for fazer isso, querida, faça por nós. Mas nunca esqueça quem você é. Ele parecia tão perdido e ao mesmo tempo tão presente. Jéssica não conseguia imaginar um futuro onde Felipe não estivesse ao seu lado. E ali, naquele momento, ela percebeu que essa batalha não era apenas por sua comunidade, mas também pela relação que ela não queria perder. As lanternas começaram a brilhar com mais intensidade, pintando a cena de um jeito surreal. Jéssica estava prestes a entrar em uma competição que poderia definir o destino de todos, mas, ao mesmo tempo, sabia que não podia se deixar levar apenas pela ambição. Era preciso encontrar um equilíbrio entre transformar vidas e manter sua essência intacta. Quando a contagem começou, Jéssica sentiu um frio na barriga, misturado com uma adrenalina incontrolável. O desafio era mais do que uma simples competição. Era uma oportunidade de mudar vidas, mas também uma possível armadilha. E Seok estava pronto para brincar com sua fé. A tensão aumentava, o murmúrio da multidão se intensificava, e cada segundo parecia se arrastar. Ao ouvir a contagem regressiva, uma revelação passou por sua cabeça. E se a verdadeira batalha não fosse contra Seok, mas dentro de mim mesma? Essa pergunta a perseguia, mas ela não tinha tempo para hesitar. A luz da esperança havia sido acesa, e ela estava disposta a lutar com todas as suas forças. Enquanto o último número ecoava, Jéssica respirou fundo, decidida. O tempo estava se esgotando, e a competição começava. Mas antes que pudesse dar o primeiro passo, um grito cortou o ar. Alguém na multidão exclamou: Jéssica, cuidado! O que viria a seguir seria mais do que ela poderia imaginar. O instante seguinte foi como se o tempo tivesse paralisado. Jéssica piscou, tentando processar a cena à sua frente. O grito ressoou em sua mente, mas uma sombra rapidamente tomou forma, surgindo em meio à confusão da multidão. Antes que pudesse reagir, algo se lançou em sua direção. Jéssica! Felipe disparou à frente, desafiando o que quer que estivesse vindo. O olhar dele estava repleto de uma mistura de amor e pavor. A adrenalina tomou conta dela, o coração batendo descompassado enquanto ela via Seok se movendo com um sorriso frio no rosto, como se estivesse assistindo a um espetáculo. O homem parecia estar no controle de tudo, e isso a deixava nervosa. Um homem alto com olhos sombrios e um agitar de braços, avançou de forma ameaçadora. Saia da frente! Gritou ele, claramente direcionado a Felipe. O que diabos estava acontecendo? O que Seok planejava? Por um momento, o ambiente transformou-se em um caos, um turbilhão de gritos e murmúrios, enquanto as pessoas tentavam entender a situação. Felipe refreou um passo, encarando o novo arrivista com fúria contida. Jéssica percebeu uma tênue linha que separava a raiva do amor entre eles. A presença do homem, sendo mais uma peça do jogo que Seok havia armado, fez seu estômago revirar. A competição havia começado de maneira inesperada. E quem diria que um plano tão maquiavélico tomaria forma tão rapidamente? Você precisa ir, insistiu Felipe entre dentes. Seok não vai parar por aqui. Jéssica sentiu um nó se formar na garganta. Ela estava presa em uma teia de desafios e emoções, mas a vontade de não abandonar Felipe a impulsionou a avançar para ele. Felipe, não, nós precisamos enfrentar isso juntos, disse ela, a força do seu amor transparecendo em cada palavra. O homem à sua frente estava cada vez mais próximo, e o sussurro da multidão tornava-se ensurdecedor. O rosto de Seok estava inscrito em um sorriso que lembrou a Jéssica que o verdadeiro embate estava apenas começando. Ele queria que ela sentisse medo, insegurança, que questionasse tudo a que tinha se proposto. Mas a força que vieram de sua avó e de Felipe era uma armadura que a protegia nessa batalha invisível. Jéssica, ouvindo a voz de Dona Maria ecoar em sua memória, ela sentiu a determinação crescer. Era hora de reivindicar o que realmente importava. A multidão ficou em silêncio quando ela, com um gesto firme, levantou a mão. Basta!
Os olhos dos espectadores se fixaram nela, as espadas invisíveis de Seok começando a enfraquecer. Seok, você pode tentar me intimidar, mas não vai me quebrar. As pessoas aqui são mais fortes do que qualquer ameaça. O homem parou. Um lampejo de surpresa atravessou seu olhar. Jéssica não sabia o que viria a seguir, mas a energia pulsante ao seu redor a incentivava a continuar. Ela não poderia ser apenas um peão nesse jogo. Era hora de se tornar a rainha. Mas, assim que uma onda de coragem a envolveu, sentiu algo gelado tocar sua nuca. O inconfundível som de uma arma sendo carregada. Um atrito de metal puro. Jéssica virou a cabeça lentamente, seu coração parando por um segundo enquanto encontrava Seok com uma pistola na mão, apontada diretamente para ela. O jogo só está começando, Jéssica. Neste tabuleiro você não pode sair ilesa. O que fazer agora? O que Seok realmente queria? As respostas estavam se distorcendo em sua mente, e de repente, a vida da competição se mostrava mais frágil do que nunca. Jéssica sentiu o mundo girar ao seu redor. O rosto de Seok, sério e calculista, projetou sombras em sua mente. A pistola brilhava sob a luz do luar, e a multidão atrás dela parecia ter desaparecido, como se tudo tivesse sido reduzido a esse único diálogo mortal. Seok! A voz dela tremia, mas ela se esforçou para soar firme. Isso não é um jogo. Você está lidando com vidas aqui. A minha, a do Felipe, a de todos. Ela respirou fundo, mal conseguindo acreditar na coragem que estava brotando dentro dela. Se você realmente acredita que ameaças vão me assustar, você está enganado. Seok sorriu, mas seu olhar era cortante como uma faca. Você ainda não entendeu. A vida está em jogo, assim como a sua liberdade. Espero que essa bravura toda não seja só uma fachada. Ele se aproximou um pouco mais, e o movimento do dedo sobre o gatilho fez Jéssica estremecer. Felipe avançou, expondo-se ao perigo, as feições marcadas pela determinação. Afaste-se dela, Seok. Isso não vai acabar bem para você. Oh, querido Felipe. Seok riu, um som gélido que ecoou entre eles. Apenas observe. Eu tenho todas as cartas na mão. Jéssica pode estar cheia de bravura, mas a verdade é que não há como escapar do seu destino. O envolvimento de Felipe na situação só tornava tudo mais intenso. Jéssica sentia uma mistura de raiva e proteção percorrendo suas veias. Não era apenas a sua vida que estava em jogo. Era tudo o que ela amava, tudo o que construíram juntos. Seok, se quiser me atingir, você realmente vai ter que sacrificar algo valioso. Eu não sou uma fraqueza para você não se aproveitar. A declaração saiu de sua boca como um grito de guerra. O peso das palavras reverteu a atmosfera tensa. A multidão antes apática começou a murmurar, inquieta com a ousadia dela. O olhar de Seok se estreitou. Você não entende. Isso não é sobre o que você acha que é. Existe um preço a ser pago por cada ação que você tomar. E se você está disposta a se colocar em perigo por Felipe, eu sou o primeiro a garantir que o custo será alto. A orientação do foco em seu corpo deixou Jéssica em choque. Então, o que ela estava disposta a perder? Seok estava se preparando para um movimento decisivo, e a consciência de que a próxima ação poderia custar mais do que apenas suas vidas se instalou. Uma onda de lembranças veio à tona. Os risos na cozinha de Dona Maria, os abraços apertados entre os dois, os planos de um futuro juntos. Tudo isso se tornava uma balança entre o amor e o medo. Jéssica precisava de um plano, de algo não apenas para se proteger, mas também para proteger Felipe. As palavras dela flutuaram como uma promessa. Eu não tenho medo de perder, Seok. Mas não me subestime. Você pode ter uma arma, mas a verdadeira força vem de lutar por aqueles que amamos. Você acha que está no controle, mas eu vou lutar com tudo o que eu tenho. E não estou sozinha. A tensão no ar mudou. As palavras de Jéssica ecoaram entre a multidão. De repente, não era apenas a vida de uma noiva contra a de um homem violento. Era um grito coletivo contra a opressão que estava ali. O poder que se erguia em meio a eles era palpável. Seok, percebendo a mudança, apertou a arma, os músculos tensos, e foi aí que tudo virou de ponta cabeça. Um barulho ensurdecedor, a multidão atenta como nunca antes, e uma nova sombra surgiu entre eles, alterando completamente o rumo daquela noite. E agora quem seria essa nova figura?
Jéssica tinha que decidir rapidamente. Entregar-se a esse novo caminho ou um confronto com Seok, que poderia ser letal. A escolha não era mais só sua. O silêncio que se seguiu ao estouro foi ensurdecedor. Jéssica piscou, tentando distinguir a nova sombra que se projetava no meio da multidão. Ela sentia o coração disparar a cada segundo que passava. Algo estava prestes a mudar, e ninguém sabia ao certo se seria para melhor ou para pior. Com o olhar fixo na figura, Jéssica percebeu que era um homem de expressão impassível, vestido com um terno escuro impecável, que estava totalmente fora de lugar naquele ambiente carregado de tensão. Um ar de poder emanava dele, e o que mais a intrigava era a confiança nos seus passos enquanto se aproximava de Seok. Seok, meu amigo. A voz do homem era profunda, mas tinha um tom de ironia que fazia as palavras ecoarem como um eco perturbador. O que está acontecendo aqui? Você parecia estar em uma situação bem controlada. A confiança daquela figura não se limitava ao tom de voz. A presença dele parecia desestabilizar Seok, que a essa altura estava visivelmente incomodado, a arma tremendo em sua mão. Jéssica observou como o semblante de Seok se transformava, de sério a receoso. Eu não estou em controle, Yong. Seok respondeu, a frustração agora evidente em sua voz. Essa garota não sabe qual é seu lugar. E ela deve aprender isso da pior maneira. O homem chamado Yong olhou para Jéssica, avaliando-a como se pesasse cada fraqueza e cada força que ela possuía. É verdade, ela parece uma leoa, não? Lutando por sua liberdade. Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Mas, Seok, você sabe como são as leis do nosso mundo. Não podemos ter distrações, nem mesmo por bravura. Jéssica sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Desculpe, mas não sou nenhuma distração. As palavras saíram em um suspiro decidido. E se você realmente acha que me intimidar vai me parar, você está muito enganado. O desafio parecia ecoar em todo o recinto, ligando-a à multidão, que agora observava assustada e intrigada. Interessante! Yong murmurou, desviando um olhar para a multidão. Eu me pergunto quantas pessoas aqui estão dispostas a lhe dar apoio quando a poeira assentar. Cada palavra era uma provocação, um teste. Seok olhou nervosamente para Yong. Você não pode... Cale-se! Yong cortou, a voz soando como um trovão. Eu vou decidir o que fazer a partir de agora. Ele então se voltou para Jéssica, o olhar intenso. Vou lhe fazer uma proposta, Jéssica. Muito melhor do que um confronto aqui. Você quer salvar Felipe? Então mostre sua força. Se você conseguir me impressionar, talvez eu possa garantir que ninguém mais saia machucado. A confusão na mente de Jéssica se intensificou. Sua primeira reação foi de revolta. Como ela poderia confiar naquela proposta? Seok, por outro lado, parecia intrigado. Você realmente acha que isso vai funcionar? Este é um jogo perigoso, Yong. É um jogo que vale a pena, Yong respondeu, um sorriso enigmático nos lábios. Estamos falando de vidas aqui, Seok. O destino dela sempre foi interessante para mim. O coração de Jéssica disparou. A pressão aumentava e as palavras dela tinham seu peso. Então, o que você espera? Me faça seu desafio. Um silêncio sepulcral tomou conta do lugar. Jéssica estava disposta a colocar tudo em risco. O destino de todos estava em jogo, e a multidão parecia vibrar com a possibilidade de um confronto imprevisto. Mas o que realmente aguardava por ela nesse desafio? A noite ainda estava longe de chegar ao fim, e o verdadeiro teste de coragem e força se aproximava. Jéssica se preparou para o que estava por vir, sabendo que suas escolhas afetariam não apenas seu futuro, mas o de todos ao seu redor. E assim, a decisão estava tomada. O jogo havia começado. Qual seria o próximo movimento dela? O que se seguiu foi um turbilhão de sensações. Jéssica sentia o calor da tensão no ar. Um misto de medo e determinação pulsando em suas veias. Ao encarar Yong, ela viu mais do que um homem imponente. Viu uma ponte entre seu presente e um futuro incerto. O que ele estava prestes a propor poderia desmantelar tudo o que ela conhecia. Você quer que eu mostre minha força? Ela questionou, buscando qualquer sinal de fraqueza naquele olhar. O que você tem em mente? Yong inclinou a cabeça como se estivesse estudando cada fração de seu ser. Um simples desafio, Jéssica. Que tal uma competição de habilidades?
Algo que revele não apenas a força física, mas também sua inteligência. Assim poderemos ver se há algo real por trás da bravura. As palavras dele ecoaram em sua mente. Um desafio? Para ela, aquele era o tipo de luta que poderia se transformar em um grito de liberdade, mas também em um abismo de perigos desconhecidos. Jéssica respirou fundo, e antes que pudesse refletir muito, respondeu. Estou dentro. Seok, ainda hesitante, olhou de Young para Jéssica. Isso não é uma boa ideia. Você não sabe com quem está lidando. E se eu não tentar, nunca saberei. Ela retrucou, desafiando a dúvida que pairava no ar. A multidão a observava, algumas pessoas sussurrando, outras com olhos arregalados, incapazes de desviar o olhar daquela cena caótica. Ótimo, então vamos simplificar as regras, Young disse, sua voz profunda e segura ressoando novamente. O desafio será uma série de enigmas e provas físicas. O primeiro a pontuar 5 vezes vence. Se você ganhar, eu prometo que Felipe ficará a salvo e você poderá deixar este lugar com ele. O semblante de Jéssica se iluminou com a promessa de uma saída, mas havia algo mais. Um sentimento de instinto aguçado que dizia que Young não era alguém que mantinha promessas apenas porque queria. A ganância e o orgulho poderiam ser um jogo mais perigoso do que qualquer enigma. E se eu perder? Jéssica perguntou, levantando uma sobrancelha desafiadora. O que você está disposta a arriscar? Young respondeu, um sorriso irônico no rosto. A sua liberdade? Ou talvez, o destino de alguém que você ama? Corações acelerados foram se misturando à tensão do ar. Jéssica sentiu o peso da escolha. Ela já havia vivido tanto. Não poderia deixar que o medo decidisse por ela novamente. Quando um sinal foi dado, o desafio começou. Os primeiros enigmas eram complexos, relacionados a setores que Jéssica não conhecia profundamente. Mas à medida que suas respostas começavam a fluir, uma confiança inesperada tomou conta dela. Era como se a adrenalina estivesse a levando a um lugar de clareza que nunca tinha conhecido. Logo, os testes físicos começaram. O suor escorria por sua testa enquanto ela se esforçava para provar que poderia segurar seu espaço. Era uma luta constante entre a dúvida e a determinação. O apoio da multidão, que antes parecia distante, agora parecia estar se envolvendo na sua batalha, torcendo por ela. Era esse calor que fazia seu coração pulsar mais forte. Isso não está sendo fácil, estar nessa posição, com seus olhos em mim, Jéssica pensou enquanto superava o próximo obstáculo. Mas ao mesmo tempo, a realização de que poderia estar inspirando outros a se levantar contra o medo da opressão era uma chama que a motivava. Young observava cada movimento dela, e a confiança que inicialmente emanava dele agora parecia oscilar. Jéssica se perguntava se o choque em seu olhar, quando ela superava os desafios, era uma pista de que talvez ele não fosse o único jogador nesta partida. Uma próxima resposta errada, Jéssica, e você poderá perder tudo. Young disse num sussurro que se tornava ameaçador. Mas ela não poderia voltar agora. A batalha não era apenas por ela, mas por todos que estavam vivendo nas sombras. Qualquer que seja o próximo movimento, pensou Jéssica, eu estarei pronta. E assim, enquanto o próximo teste se aproximava, as consequências se tornavam palpáveis na espessura do ar. O que mais estava por vir? O destino de todos estava prestes a ser decidido em um único momento. O tempo parecia parar enquanto Jéssica se preparava para enfrentar o próximo desafio. O ar, denso e quente, envolvia seu corpo como um cobertor restritivo. Ela respirou fundo, buscando a calma em meio ao caos. No fundo, uma voz dentro dela sussurrava: "Você pode fazer isso. Você tem que fazer isso." Young estabeleceu a próxima prova. Um jogo de lógica. Um tabuleiro com peças enigmáticas foi colocado diante dela. As instruções foram simples, mas a malícia nos olhos de Young deixava muito claro que a verdadeira complexidade não estava nos movimentos, mas na mente dele. Se você vencer, avança. Se não, pode preparar-se para consequências desagradáveis. Os olhares da multidão eram eletrizantes. Alguns torciam, outros pareciam ansiosos pela sua queda. Jéssica se lembrou de Felipe. A expressão dele, a angústia que ele poderia estar sentindo naquele momento, tornou-se o combustível que a movia. "Não por mim, mas por nós dois", ela gritou interiormente enquanto as peças eram dispostas na mesa. Os desafios mentais começaram, e a concentração de Jéssica era total. Ela se sentia como se estivesse em um labirinto, onde cada decisão poderia levá-la à vitória ou à derrota.
As peças brilhavam sob a luz, como estrelas esperando para serem conectadas. Cada movimento ecoava em sua mente como um golpe de tambor, pulsando em ritmo acelerado. 2 movimentos errados e tudo pode acabar. Young deixou claro, sua voz grave ressoando em meio ao ápice da tensão. A mente de Jéssica girava rapidamente. Ela lembrava de cada livro que lera, de cada enigma que já solucionara na escola. As palavras de seus professores vinham à mente, reafirmando o que ela sempre sabia. A inteligência é uma arma poderosa. E ela não podia deixar que Young a subestimasse. Ela fez o primeiro movimento. O tabuleiro mudou. As peças se ajustaram de maneira inesperada. Murmúrios de espanto surgiram. Young, cuja confiança sempre foi uma muralha, agora exibia uma fissura em sua armadura. A briga interior foi palpável na sacada entre eles. Jéssica percebeu que havia mais em jogo do que uma simples competição. Isso era um duelo espiritual. Independente do que aconteça, você é forte, pensou, acalmando o frenesim emocional e preenchendo-se de fé. Com cada jogada, tudo parecia se encaixar, como se o universo estivesse conspirando a seu favor. Ela estava a um movimento de vencer a primeira batalha e a adrenalina a empurrava. Mas então, um erro grotesco à espreita. Uma peça que não deveria estar ali. Um detalhe que passou despercebido. O coração dela caiu e a dúvida ameaçou se alojar em sua mente. Não, não agora! Gritou outra voz dentro dela, determinada a não desistir. Com a respiração entrecortada, Jéssica agarrou a oportunidade. Em um momento de clareza, ela ajustou a posição das peças com um movimento gráfico e audaz. Um checkmate se formou diante dela, perfeito e vitorioso. A multidão explodiu em gritos de surpresa e empolgação. Mas a expressão de Young não era de derrota. Quando ele olhou para Jéssica, havia algo sombrio em seu sorriso. Muito bem, você está se saindo melhor do que eu pensei, ele disse, os olhos serpenteantes carregando um brilho que Jéssica não conseguia decifrar. Agora vamos para a parte física do desafio. A mesa foi rapidamente afastada e o ambiente mudou. A tensão que antes era mental agora era palpável e física. Um campo de batalha de verdade. O que viria a seguir testaria não apenas sua força, mas sua essência. A multidão prendeu a respiração, e o clima esquentou ao som de batidas de coração ansiosas. Prepare-se, Jéssica. O verdadeiro desafio está a caminho, Young alertou, suas palavras se arrastando no ar pesado. Ela se virou para encarar a nova prova, e seu coração disparou, pulsando em um ritmo frenético. Ela estava prestes a enfrentar um novo tipo de batalha, o que Young havia preparado para ela. A atmosfera mudou drasticamente quando o desafio físico começou. O palco estava agora montado para uma disputa de força e habilidade, e Jéssica sentiu seu corpo gelar por um instante, enquanto lutava contra a adrenalina que pulsava em suas veias. Young havia preparado algo que a multidão nunca esqueceria. O campo estava cercado por equipamentos de treinamento. Uma corda grossa pendia do teto, e alguns pesos estavam espalhados pelo chão. O brilho nos olhos de Young mostrava que ele se divertia com aquilo. Para passar, você precisa escalar essa corda e descer do outro lado, disse ele, apontando para uma estrutura desafiadora que se erguia acima deles. Mas não será tão simples. Vou adicionar alguns obstáculos ao longo do caminho. Os murmúrios da multidão se intensificaram. Jéssica olhou para a corda que parecia uma serpente pronta para abocanhar alguém. Ela lembrou-se de todas as vezes em que quedou em projetos, as aulas de educação física que ficou nervosa, sempre se perguntando se conseguiria. Mas agora não era hora para hesitações. Um passo de cada vez, Jéssica, murmurou a voz dentro de sua cabeça. O sentimento de determinação começou a preencher seu peito, um calor familiar que a inspirava a avançar. Ela se posicionou em frente à corda e, com um grito silencioso de motivação, agarrou a superfície áspera com firmeza. O primeiro impulso a levou alguns centímetros para cima, e a multidão explodiu em aplausos. Mas os obstáculos estavam a caminho. Havia um balde de água que caía ao breu, e ao encostar-se a Jéssica, ela quase deslizou. A água espirrava em seu rosto, mas ela apenas fechou os olhos por um segundo e se concentrou. A força que ela havia descoberto na prova anterior se manifestava novamente. Decidida, ela continuou a subida, seus músculos queimando, mas sua vontade permanece firme. Mais alguns movimentos e um novo desafio se apresentou. Uma série de pesos que precisavam ser movidos com precisão. Jéssica sentiu que cada passo a deixava mais exausta, mas a visão de Felipe a incentivava a não desistir. Ele acreditava nela. Ela não poderia falhar agora.
Você está fazendo isso por ele, pensou, sentindo a determinação crescer. E assim, com um movimento rápido, Jéssica tirou o peso, com um esforço adicional para garantir um movimento preciso. O olhar da multidão estava focado nela, cada respiração coletiva elevando a tensão do momento. Mas uma reviravolta sobressaiu de Young. Você acha que isso é tudo? A voz dele cortou o ar como uma lâmina, e Jéssica virou para encarar o que ele havia preparado a seguir. O desafio subiu de nível outra vez. Prepare-se para o verdadeiro teste. Mal posso esperar para ver como você reage a isso. As luzes se apagaram repentinamente, e uma música frenética começou a tocar. Jéssica se viu em um novo cenário. A luminosidade escassa fazia parecer que tudo estava girando. Ela precisava se mover agora, mas algo a surpreendeu. Uma série de sombras emergiu do escuro, formando figuras que pareciam determinadas a bloqueá-la. A combinação de escuridão, música envolvente e desafios físicos a deixava alerta. Jéssica sentiu o pânico tentar se infiltrar em seu coração, mas ela não se permitiria desistir. Essa é a sua chance, Jéssica. Vá em frente! Gritou outra voz interna. O tempo parecia correr, e as sombras se aproximavam com passos firmes. Era agora ou nunca, e cada movimento tinha que ser calculado. Com a adrenalina agora fervendo, ela estava prestes a descobrir a verdadeira extensão dos limites que estava disposta a ultrapassar, não apenas por si mesma, mas por Felipe. Quando ela se preparou para enfrentar as sombras, uma pergunta ecoou em sua cabeça. Até onde você vai para proteger o que ama? O que o próximo brilho da noite reservava para ela? Jéssica respirou fundo, sentindo o peso da incerteza pressionar seus ombros. As sombras à sua frente não eram apenas figuras dançantes no escuro. Eram manifestações de todos os obstáculos que ela havia enfrentado na vida. Cada uma delas parecia carregar um pedaço de suas inseguranças, lembrando-a das vezes em que pensou em desistir. Sem perder tempo, ela começou a se mover, seu corpo balançando com a música frenética. As sombras avançavam, quase como se quisessem absorver sua luz. Mas Jéssica não se deixaria levar pelo medo. Se eles querem me parar, então vou lutar, pensou enquanto se aproximava da primeira figura. Com um impulso, ela girou, conseguindo passar pela sombra que tentava barrá-la. A multidão reagiu com gritos de incentivo, e o calor do apoio se espalhou como uma onda por seu corpo. De repente, outra sombra surgiu à sua esquerda. Jéssica rapidamente se abaixou, evitando a mão que tentava agarrá-la. O coração dela pulsava forte no peito. A adrenalina a mantinha em constante movimento. É isso que eu quero. Tudo por Felipe. Por nós. Ela repetia para si mesma, galvanizando sua determinação. Cada sombra que ela superava tornou-se um triunfo pessoal. Ela ultrapassou aquela primeira, depois a segunda, jogando-se de um lado para o outro com agilidade. O ambiente estava saturado com o som da música alta e o clamor da multidão. E tudo isso se misturava ao ritmo frenético do seu coração. No entanto, o desafio estava longe de terminar. De repente, uma sombra maior se destacou, imponente, bloqueando seu caminho. Jéssica sentiu que era como encarar um monstro de sua própria mente. Você não vai me parar! Gritou, desafiando a figura. Com um salto audacioso, ela se lançou na direção da sombra. O impacto foi feroz, mas Jéssica conectou sua energia com o movimento, avançando como um foguete. A sombra hesitou apenas por um segundo, mas foi o suficiente para que ela passasse. Enquanto as sombras começavam a se dispersar, um novo desafio surgiu. Uma faixa de luz brilhante se estendeu à sua frente como um portal. Jéssica teve um lampejo de esperança. É isso, eu estou quase lá, pensou, enquanto corria em direção ao feixe luminoso. Mas a música mudava, e sua intensidade crescia, trazendo um peso ainda maior. Rápido, Jéssica, você consegue! Uma voz familiar ecoou em sua mente. Era Felipe, e isso deu a ela forças renovadas. Sem hesitar, ela avançou com cada gota de energia que lhe restava. O ritmo acelerado a puxava para frente, e ela conseguiu alcançar o centro da luz em um movimento final de pura entrega. Com um último esforço monumental, ela se jogou ao chão, deslizando para fora daquele domínio de sombras. A multidão explodiu em aplausos, e um silêncio reverente tomou conta do ambiente, enquanto o foco se voltava para Jéssica, agora deitada no chão, ofegante mas vitoriosa. A tensão no ar era palpável. O desafio físico a fez enfrentar não apenas as sombras, mas também suas próprias inseguranças.
E enquanto ela se levantava, percebeu que havia superado não só as forças que tentavam barrá-la, mas também as barreiras que ela mesma criara em sua mente. Porém, quando a luz voltou a iluminar o palco, uma nova figura emergiu. Yong, um sorriso conspirador no rosto, se aproximou. Você superou os desafios, mas... E quanto às verdades que estão escondidas nas sombras? Não é isso que você realmente quer saber? As palavras dele ressoaram, como um eco sombrio entre os aplausos da multidão. Jéssica sentiu um frio na espinha. O que mais Yong sabia que ela não sabia? O que vinha a seguir? O coração dela acelerou com a perspectiva do que poderia estar por vir. A noite ainda tinha muito a revelar. Jéssica estava ofegante, mas a vitória a iluminava como uma estrela. Ela havia superado desafios que a testaram em cada camada de sua essência. Ao olhar para a multidão que agora a aplaudia, sentiu uma onda de amor e apoio, um combustível que a impulsionava a continuar lutando. Mas o sorriso de Yong freava essa alegria. A sombra dele pairava em sua mente. Você realmente acha que venceu, não é? Ele começou, o sorriso dele insinuando que a verdade estava longe de ser revelada. Os desafios que você enfrentou foram apenas uma introdução. O que está por vir é algo que testará não só sua força, mas o que realmente há no seu coração. Vários pensamentos passaram pela cabeça de Jéssica. Ela hesitou. O que Yong queria dizer? Vou te dar uma chance de verdade, Jéssica. Mas a cada resposta errada, quem você ama pode pagar o preço. Aquele era o verdadeiro teste. Jéssica sabia, mais do que tudo, que seu amor por Felipe, seu desejo de ajudar a comunidade e a força de sua família eram a base do que a tornava forte. Ela precisava permanecer firme, não apenas para si, mas para todos que dependiam dela. Estou pronta, Yong. Pode me desafiar, disse com a voz firme. A determinação a tornava um farol em meio à escuridão que Yong tentava semear. Ele fez um gesto e um novo cenário se formou diante deles. Prepare-se, pois você precisará de muito mais do que bravura desta vez, disse enquanto um holograma de perguntas começava a surgir. Cada uma representava uma fraqueza, um medo, algo que poderia desmantelar seu espírito. A primeira pergunta surgiu iluminada, direta. Qual é o seu maior medo? Jéssica parou, a resposta ecoava dentro dela. O pavor de perder Felipe, de não conseguir protegê-lo, de falhar com sua comunidade. Mas ela respirou fundo e, ao invés de se deixar levar pelo medo, ela o enfrentou. Meu maior medo é o pensamento de que não posso fazer a diferença. Sua voz ressoou explosiva e a multidão pareceu suspender a respiração com a intensidade da declaração. Correto, Yong respondeu, mas sua expressão era enigmática, como se ele estivesse jogando um jogo com segredos ocultos. Ele virou-se para a multidão, confundindo todos. Uma vitória fácil, mas a próxima pergunta pode ser sua queda. O que você realmente acredita? Eu acredito na força de uma comunidade unida, Jéssica gritou, sua voz ecoando por todo o local. A ferocidade das palavras fez Yong hesitar, mesmo que por um instante. Interessante, ele murmurou, sem se dar por vencido. Então, por que você ainda está lutando com os fantasmas de seu passado? A pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada. As perguntas o massacraram. Jéssica sentia que fazia progressos, ao mesmo tempo em que sentia um frio na espinha ao enfrentar verdades que sempre a atormentaram. Cada resposta sua era um fio, tecendo uma rede de autoconhecimento e força. Porque eu posso moldar meu futuro, e isso é o que importa, Yong. Cada palavra era uma facada de esperança, um grito de luta. Yong já não parecia tão confiante. Ele continuou com questionamentos que exploravam outras áreas. Por que ela se importava tanto por Felipe? A resposta queimava dentro dela. Porque o amor sem luta não é amor. Aquilo ressoou com tanta paixão que fez Yong se calar por um momento. A tensão culminava no ar, a energia pulsante. Até que finalmente, Yong lançou a última pergunta, sua expressão agora mais crítica. O que você estaria disposta a sacrificar para proteger tudo o que ama? A pergunta caiu como uma bomba. O que ela escolheria? Jéssica sentiu que a resposta estava ali, pulsando em seu coração. Estaria disposta a sacrificar meu medo e permanecer firme. Quando você luta por quem ama, nada deve ser considerado muito grande para enfrentar. A multidão aguarda como se a vida de todos estivesse em jogo. Jéssica sentiu que suas palavras se expandiam além dela. A confiança a envolveu como um manto, não mais apenas um suporte para si, mas um chamado à ação.
Ela estava disposta a enfrentar não apenas Yong, mas a própria sombra do medo que tentava a imobilizar. Quando Yong se afastou levemente, como se impressionado, ficou claro que ele não esperava essa resistência. A pressão que ele tentava aplicar estava começando a desmoronar. Não era apenas uma batalha sobre força física, mas uma revolução emocional no coração da comunidade. Então você está disposta a ir até o fim? Ele perguntou, um tom de cautela na voz. A luta é minha, e não vou parar até que todos estejam seguros, firmou, a convicção selando seu destino. Nesse momento, o ar se iluminou. A multidão começou a aplaudir, a energia tornando-se uma onda vibrante de apoio. Jéssica olhou para Felipe, que sorria, sua presença a fortalecendo. Era o amor e a fé que levantavam aquela noite, e nada poderia apagar a luz que se acendia dentro dela. Yong sorriu, mas aquele sorriso escondia tanto cinismo quanto curiosidade. Você me surpreendeu, Jéssica, mas agora sua luta ainda não acabou. Com um gesto, ele e as sombras começariam a se mover novamente. A batalha melhorou, tornando-se não apenas sobre um amor pela comunidade, mas uma resistência que Jéssica estava se tornando. Cada passo à frente tornava-se uma afirmação de vida. As luzes mudaram, e o verdadeiro teste estava apenas começando. Jéssica estava preparada para essa transformação e para enfrentar a tempestade que vinha. Isso era mais do que uma competição. Era uma oportunidade de se libertar e levar todos juntos para um futuro melhor. De repente, tudo mudou quando uma nova luz ofuscante iluminou o palco, revelando não apenas um novo local, mas todo um novo horizonte de possibilidades. E dentro dela, uma nova coragem estava sendo forjada. Era hora de a verdadeira luta começar. Agora, não era apenas por ela, mas pela comunidade como um todo. E assim, em meio à luz e à música, Jéssica caminhou em direção ao futuro que ela mesma estava moldando, não apenas pelas ações de um homem, mas pelo amor e por todas as pessoas que acreditavam nela. Cada passo dela ressoava, uma afirmação clara de que a transformação começava agora. E o impacto seria sentido por muitos, o ecoar da mudança ganhando força a cada batida do seu coração. As sombras agora eram apenas memórias do que poderia ter sido, enquanto um novo amanhecer estava a caminho. No entanto, antes que pudesse avançar, Jéssica sentiu a urgência de dar um último grito, um chamado à ação, um eco para aqueles que assistiam. Unam-se! A luta não é apenas minha, mas de todos nós. É hora de levantarmos uns aos outros. E nesse momento cada pessoa na multidão se ergueu, como uma onda de força coletiva. Eles estavam com ela, e a magia da transformação estava prestes a acontecer. Aquelas lanternas coloridas brilharam ainda mais intensamente, como se o universo estivesse conspirando a seu favor. O futuro dela, a luta, a esperança, tudo estava prestes a ser conquistado. E assim, para Jéssica, o real triunfo não era apenas vencer o desafio, mas criar uma nova realidade. Uma onde todos lutavam juntos por um novo amanhã. E agora, se você chegou até aqui, não pode deixar de fazer parte dessa história. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Cada curtida faz diferença. Comentar suas reações e sentimentos sobre o final. Amamos saber o que você achou. E claro, compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e se juntar a essa jornada. Você precisa se inscrever agora. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.